Quanto à sua enquete, Dom, não quero fazer crítica à sua enquete, nunca que eu faria isso, mas eu acho exagero, né? Não é o momento, né? Não é o momento, é o começo de temporada, a gente não pode esquecer, o Flamengo foi um dos últimos times a entrar de férias. A gente pode debater também o planejamento para a pré-temporada, né? A escolha, a questão do sub-20 para iniciar, começar um pouco mais tarde, tudo isso a gente pode debater. Mas em algum momento esse time do Flamengo vai entrar em forma e vai conseguir trazer os resultados, né? Mas ele precisa trabalhar nesse sentido. Não ter convicções, né, de estrutura tática e mudança de jogadores. Ele tem que se aperfeiçoar. Leitura de jogo dele tem que ser mais evoluída na minha visão. Essa é uma vantagem, né, do Felipe Luiz, porque ele tá nesse momento de teimosia, mas me parece um cara que tá aberto para evoluir, é muito novo, acabou de começar o trabalho como técnico. Eu fiz a enquete, mas eu votei no não, tá? Eu não acho que é a hora de sair, ainda tem muito chão pela frente. Mas eu pus essa enquete porque eu conheço a galera aqui do chat. Quanto vocês acham que tá? Alicia, chuta aí um valor. Mas tem muito antes, hein? 70-30. Tem muito antes Quase aqui isso, também. Total, 64-36. Felipe Luiz esgotou o seu trabalho no Flamengo? Sim, hein? A galera tá votando. Aí já tem o Paulinho Meira mandando aqui, ó, Galhardo. O André Bacelar mandando, já pode treinar o Vasco, tchau. Gente, o Felipe Luiz, vamos só pensar que ele acabou de fazer uma temporada muito boa com o Flamengo. Tudo bem, o elenco é bom, mas o trabalho de um técnico não se define pelo começo da temporada. No começo da temporada é que os caras estão muito cansados, né? No primeiro tempo da prorrogação, o Flamengo não chutou uma bola no gol, Alicia. Também não dá para colocar só isso na conta do Felipe Luiz, né? Esse resultado inteiro, com os jogadores se arrastando, muito aquém das expectativas. Domi, eu acho que a gente precisa cobrar muito a diretoria do Flamengo. Não só porque se a gente tem uma questão física e a gente tem um problema coletivo e de planejamento da temporada, tudo isso, né, precisa ser cobrado de quem está no topo, mas porque quem está no topo, especialmente o BAP, presidente do Flamengo, deu várias entrevistas dizendo que o Flamengo está no Brasil por acaso. O Flamengo é uma ilha no Brasil. O Flamengo é o Real Madrid da América do Sul e, assim, o Flamengo está em outro patamar, para usar uma expressão conhecida, está em outra liga, está em outra dimensão. O Flamengo não, assim, né, se pudesse, estaria na Europa. Ele literalmente disse, o Flamengo está no Brasil por acaso. E ele estava lá no Santiago Bernabéu avaliando que tipo de vinho eles servem no Santiago Bernabéu para poder melhorar o planejamento dele de hospitalidade e as coisas que o Flamengo faz no Maracanã. Então, assim, tá olhando para o Real Madrid e tá perdendo do Corinthians, que é um time que deve 2 bilhões de reais, tá perdendo do Lanús, que um jogador do Flamengo paga a folha do Lanús, tá mal no Campeonato Brasileiro, o Sub-20 tomou pau no Campeonato Carioca, precisou de uma combinação de resultados de muita sorte para sobreviver no Campeonato Carioca e poder usar o seu time profissional no Campeonato Carioca. Então, assim, tá lá a diretoria do Flamengo, né, nessa coisa que eu acho super vira-lata de querer ser o Real Madrid. O Flamengo não precisa disso, o Flamengo é gigante, né? O Real Madrid que resolva a vida dele. Mas enquanto o time está com problemas claros, que para mim tem uma questão de planejamento. O Flamengo jogou até o dia 17 de dezembro, o Corinthians jogou até o dia 21. E o Corinthians foi lá e venceu com autoridade o Flamengo aqui em Brasília. Não foi um jogo assim, uma bola perdida. O Corinthians se impôs. Né? E hoje, de novo, contra o Lanús, teve 70% de posse de bola, como teve na Argentina, e não consegue transformar isso, não é só em gol, é em chances reais. O Losada não fez o jogo da vida dele hoje, o goleiro do Lanús. Não foi assim, né, um massacre, e não foi. Foram poucas chances claras, assim, muito próximas de gol. E os 2 gols que saíram foram 2 gols de pênalti. E aí não é que o gol de pênalti vale menos, eu só estou dizendo que não conseguiu criar com bola rolando. Então, se o juiz, por exemplo, não dá aquele pênalti, entende que o lance do Arrascaeta foi fora da área,
o Flamengo teria empatado, teria levado o jogo para prorrogação? Não sei, porque não teve outras grandes chances. O Lanús teve uma bola no travessão. Então, para mim, Domi, a gente precisa olhar para o Ayrton Lucas, que a torcida logo começou a vaiar, e, gente, eu sou totalmente a favor da torcida vaiar, mas depois que acaba o jogo, vaiar durante o jogo, pô, assim, esperar que o jogador vai, aí eu quero até ouvir Primeiro o Renan. tempo. Imaginar Tempo, que né, você Alice? isso, o jogador já está abalado pelo erro que ele cometeu, e aí você vai, né, vai ao jogador. A torcida é soberana, mas eu não acho que funciona. Mas, enfim, a gente tem que olhar para esses erros individuais, mas o problema do Flamengo não é individual, gente. Olha o tamanho do elenco do Flamengo, olha quanta gente entrou no segundo tempo e o time não melhorou, né? Já estamos aqui 1 mês e meio de Flamengo jogando e o time não evolui. Então, a gente tem que começar a cobrar do pessoal lá em cima que habla muito e, né, assim, coloca o Flamengo nessa outra dimensão, porque o Flamengo, de fato, financeiramente está, mas tem que começar a ver os problemas estruturais que não estão permitindo ao Flamengo fazer a mesma coisa que fez no ano passado. E aí, só um último ponto, Domi, para jogar para vocês também a discussão, que é a motivação, né? Como esse é um papel desafiador do treinador. Quando o time ganha tudo, e aí você começa a outra temporada muito em cima, você chegar mordido e motivado. Como no trabalhos mais longevos, isso passa a ser um desafio que muitos treinadores não têm, porque são mandados embora, né? E o Felipe Luiz está vivendo isso com 100 jogos de carreira profissional. Alícia, muitos recados para você hoje, hein? Rafael Prado mandou, manda ver, Alícia, não tenha dó. E tem mais um aqui, ó, o do Orlando Lico, que está sempre aqui com a gente, muito obrigada. Ele diz aqui, a Alícia é muito educada para falar que o ciclo do Felipe Luiz já encerrou no Flamengo. Não, você votou não na enquete, né, Alícia? Você é educada, eu votei sim, não, mas eu você não falaria, acho... né? E eu acho que tem muito aí, doido para, sei lá, o Fernando Diniz treinar o Flamengo, e assim, sabe, causar uma coisa, uma disrupção assim no Flamengo. Então o pessoal tá doido para causar um problema maior. Acho melhor deixar o Felipe Luiz lá quieto, que vai dar menos problema. É só você pensar. Quando o seu time perde um título, você vai assistir programas com a repercussão da perda do título? Não, eu não vou. Eu vejo depois, na hora eu tô pé da vida, eu não consigo dormir, eu tô translocada. E aí, então eu acho que aqui hoje, flamenguistas, vocês estão aí? Fala com a gente no chat. Quero saber, porque eu tô achando que é tudo antes que tá aqui hoje. Não, eu acho que tem muito flamenguista. E tem muito superchat também. Ó, vocês da imprensa mandou aqui, Domi, veta superchats tirando o sarro do cheiro. Eu nem sei como vetar superchats, para falar a verdade. E eu gosto dos superchats, mesmo quando é crítica e tal. O Plano Urbano mandou aqui, ó, o Real Madrid do Brasil perdeu para o Barcelona. Mais ou menos isso que aconteceu. E vocês da imprensa mandou mais um, ó. Impressão minha, o sorrisinho da Domi não está tão alegre como outrora. Cara, eu torço muito para os times brasileiros, né? Eu queria que o Flamengo vencesse. E apesar da audiência ser sempre maior, né, Fabiola, quando perde, é impressionante, porque aí sim vem os antes, como você falou, né? Tem enxurrada, mas eu acho que os flamenguistas, inclusive tem amigos flamenguistas, uma hora dessa eles não estão na frente de nenhuma tela. Eles estão com o pé da vida, provavelmente no grupo de WhatsApp de flamenguistas, só para poder xingar todo mundo e desabafar. Eu imagino que esse é o comportamento. Eu só queria completar uma coisa que o Renan falou, muito importante, sobre o Felipe Luiz, que realmente, assim, eu acho ele também muito cabeça dura, como se fala em Minas Gerais, com o esquema tático dele. Então, assim, ele cismou que o atacante dele, o centroavante dele, tem que ser um centroavante móvel, o Caio César, o do Cruzeiro. Caio Jorge. Como é que ele chama, gente? Caio Jorge, obrigada. Caio Jorge. Ele cismou, obrigada. Ele cismou que tem que ser um Caio Jorge para poder jogar de centroavante do Flamengo. Pedro não é o estilo que ele curte. Mas ele tem o Pedro, cara, que é um baita de um centroavante, é um homem gol. Então, assim, é muito o que ele quer. Me deem o que eu quero para eu fazer o time que eu quero, do jeito que eu quero, que joga do jeito que eu quero. Não é assim. Isso não é trabalho de treinador. Treinador é você chegar lá, ver as peças que você tem, e o Flamengo ainda dá muita opção para ele,
E fala, bom, com esse time aqui eu consigo montar esse esquema, se eu jogar contra o Lanús vai ser assim, se eu jogar contra o Barcelona vai ser assim, e aí ele monta alternativas, plano A, B e C. Mas eu acho ele muito, muito cabeça dura em relação ao esquema tático, que ele acredita que é o melhor. Mas ele não tem, por exemplo, o centroavante que ele gostaria. O Flamengo não conseguiu contratar esse centroavante. Bom, Domi, deixa eu falar uma coisa com relação ao que a Fabíola falou. Se a gente parar para pensar, na América do Sul, o Felipe Luiz é um dos únicos treinadores que tem direito de ter convicção em modelo de jogo, né? Porque o time dele tem dinheiro para contratar os jogadores para executar aquilo que ele tem como convicção, certo ou não? É um dos únicos treinadores da América do Sul. Não tem o centroavante que ele quer. Esse jogador, ele é muito caro, né? Ele é muito caro. Só que o Flamengo gastou muito mais. O Flamengo gastou muito mais em um cara que, isso é minha visão. E não é agora que eu tô falando, não. Eu já tinha falado antes em outros programas, aqui na casa e até em outros, que é muito dinheiro. Ninguém pagaria 40 milhões de euros, 40 e poucos milhões de euros no Paquetá. Nenhum time do mundo pagaria, né? Porque ele não entrega o que esse valor, o que as pessoas esperam que um jogador desse valor entregue. Quem sabe talvez não tinha necessidade de se contratar um jogador como o Paquetá. E sim mais o Caio Jorge, mais um centroavante, que é a característica que ele gosta mais. Eu gosto muito do Pedro. Como centroavante, para mim ele é o melhor atuando no futebol brasileiro hoje, o Pedro. Não está numa boa fase também, a gente tem que ser justo, né? Também não entrou bem no jogo hoje, não fez um bom jogo. Aí eu não sei se tem alguma questão física aí também, né? De preparação, que ainda não está na melhor da forma física, mas o Pedro também não está bem. Eu gosto muito dele, mas esse é um fato. Poucos jogadores no Flamengo estão numa condição física boa, que aguentam um ritmo, uma intensidade que o futebol exige, né? Mas mesmo ele tendo o direito de ter essa convicção, ele pode trabalhar de uma forma diferente. Ele pode variar mais. Ele tem várias opções em todas as posições e com características diferentes. Então ele pode fazer mais. Com todas essas opções, eu acho que o Felipe Luiz pode fazer mais, né? E a cobrança para ele vai ser muito grande, justamente por causa disso que eu falei. É muito dinheiro investido em grandes nomes, em bons jogadores, então ele vai ter que fazer mais, ele vai ter que variar, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que sair um pouco do que é a convicção dele e fazer esse time jogar mais. Esse é o fato, né? Mas aí, essa derrota de hoje, cai na conta dele, do Felipe Luiz? Ou é mais, como a Alicia disse, passa pelo BAP? Não, a Alicia tem razão quando fala dos comandantes mesmo, né? Ele é o comandante técnico, tem um comandante do clube, né? A Alicia tem razão quando fala. Mas quando a gente traz aqui para esse confronto, né? Para a final da Recopa, eu acho que ele tem bastante responsabilidade. Eu falei anteriormente, a escalação do primeiro jogo, aí sim o Everton Araújo do lado do Pulgar, um jogo fora de casa, faria muito mais sentido do que hoje. Hoje, a hora que eu vi o Everton dentro do campo, eu falei, mas peraí, o Flamengo tá com vantagem? Não, o Flamengo tá em desvantagem. Aí você coloca 2 primeiros volantes, você precisando ganhar o jogo e, na teoria, o adversário vai ficar lá atrás. Não entendi. Então, para mim, no confronto, não só do jogo de hoje, no confronto que resultou na vitória do Lanús, o Felipe Luiz tem muita responsabilidade na leitura de jogo, na leitura antes do jogo, antevisão, né? Lá em Portugal eles falam muito isso, antevisão. Daí eu peguei esse termo. Na leitura antes do jogo, ele tem muita responsabilidade na minha visão. As alterações lá, né? Hoje ele até tentou ali, faltando uns 15 minutos, tirou o Varela, né? Tirou o lateral e colocou o Bruno Henrique. Aí já era mais loucura e tal, mas eu não gostei do trabalho dele nesse confronto, não.